Então, Juliana vai já com a palavra e depois nós voltamos mais com hinos e participação, tá bom? Tia Olga, Sim. Pastor Márcio compartilhou um áudio falando sobre provérbios e falou muito comigo. E eu gostaria de estar compartilhando hoje com os nossos ouvintes. Sim. Lá em Provérbios 24, capítulo 24, versículo 1 e 2. Está escrito assim, irmãos: Não tenhais inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. E daí ele pontuou algumas coisas que eu achei muito interessante e muito dá para fazer uma aplicação nos nossos dias de hoje. Nós, às vezes, quando contemplamos a prosperidade dos ímpios, dos perversos, daqueles que não servem ao nosso Deus, daqueles que não têm nenhum tipo de compromisso, apego pela palavra, que eles prosperam com base na desonestidade. E às vezes parece que não vale a pena ser correto com as coisas, quando nós começamos a olhar a vida daqueles que não temem ao Senhor, eles praticam a maldade, eles usam de desonestidade. Eu não estou falando de todos, eu estou falando daqueles que nós costumamos a conviver e sabemos que não tem uma vida honesta, uma vida íntegra, não tem uma índole boa, e às vezes essas pessoas prosperam. E às vezes nós começamos a olhar para a vida dessas pessoas e começamos a entrar um pouco em crise de fé. Esse sentimento ocorreu também momentaneamente no coração do salmista Asaf, lá no Salmo 73, quando ele diz que ao contemplar a vida dos ímpios e a prosperidade e a arrogância, ele ficou balançado, embora eles blasfemassem contra o Senhor. Então Asaf também está passando por esse momento que está descrito aqui em Provérbios, na época dele. Ele também entrou numa crise de fé que deixou ele momentaneamente abalado. O Salmo 73, ele é um salmo muito, muito lindo, um salmo muito, muito rico, que ensina muito a gente. Então, ele olhou para os ímpios, para aqueles que não temiam ao Deus de Israel, e parecia que nada de ruim acontecia com eles. E daí ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios, invejar a arrogância dos ímpios, porque quando a pessoa que não teme ao Senhor, ela não pensa duas vezes em passar por cima de alguém para conseguir o que ela quer. A pessoa, quando ela está longe dos caminhos do Senhor, que ela não foi alcançada pela graça, para ela isso se chama esperteza. Eu ouço muito isso de pessoas que não são alcançadas pela graça. A gente costuma falar pessoas do mundo, mas é pessoas que não foram alcançadas, elas ainda podem ser alcançadas pelo Evangelho. A palavra nos adverte a não invejar essas pessoas, a não querer o que essas pessoas têm, porque na medida que nós invejamos o que é do outro, também nos revela um coração ingrato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Às vezes nós não temos a riqueza, não temos o luxo que o ímpio tem, mas temos o Senhor, que faz toda a diferença. E pode ter certeza que esse ímpio que não pensa duas vezes em ser desonesto, em passar por cima das pessoas, que não pensa
que não tem amor ao próximo, porque ele não sabe o que é amor. Então ele se acha esperto, mas ele também inveja a vida daquele que teme a Deus, porque aquele que teme a Deus, ele encontra paz. Aquele que teme ao Senhor e descansa e se deleita na sua palavra e na sua lei, medita dia e noite, e progressivamente vai sendo transformada por ela. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, essas pessoas invejam a gente. E elas invejam não o nosso material, porque material ela tem. Elas invejam o que elas acham que elas não precisam. Porque eu conheço pessoas boas até, que eu gosto, não convivo muito, mas eu conheço pessoas que a gente olha e fala, nossa, a pessoa tem um coração bom. Às vezes nós vemos também certos tipos de pessoa que nós começamos a nos perguntar por que essa pessoa tem tudo isso e nem serve ao Senhor, e eu que sirvo não tenho nada. Você já parou para pensar se você não tem nada mesmo? Você já olhou à sua volta para ver o que você tem? Porque até uma pessoa falar para mim, eu não tenho uma casa para morar, eu pago aluguel, mas Deus está providenciando o dinheiro do aluguel. Você tem um teto sobre a sua cabeça. E essas pessoas têm tudo, só que elas não têm paz. Então, Asaf começou a perceber isso. Começou a olhar e comparar pelo momento que Israel estava passando, pelo momento da sua diversidade. O Salmo, ele não fala, mas eu acredito que Asaf devia estar passando por alguma luta que momentaneamente tirou um pouco a paz dele. Ele começou a olhar para a vida daqueles que blasfemavam contra o Senhor, que não temiam ao Senhor e que aparentemente viviam uma vida tranquila. E quando ele começou a invejar, ele teve a sua fé abalada. Mas no final do Salmo 73, ele disse que foi ao templo. E aí então ele compreendeu que o fim dos ímpios, ele compreendeu o fim dos ímpios e viu que, na verdade, o que eles vivem aqui é temporário. Aonde ele teve essa noção? No templo. Porque a palavra também diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós vamos na igreja, que nós cultuamos ao Senhor, que ali o pastor está pregando a palavra, o sermão que ele preparou, é Deus falando conosco também. E ali também vai acrescentando a nossa fé. Eu não consigo imaginar nesse tempo ter que voltar ao lockdown e parar os cultos de novo. Tão bom que é poder ir à igreja, estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, mas se vier o lockdown de novo, e se nesse lockdown for fechar as igrejas, a gente também vai passar por isso, e como a tia Olga diz, é com Cristo no barco, é com Cristo do nosso lado. É lógico que a gente ama estar ali, tá na companhia dos irmãos, tá ouvindo a palavra, aquela comunhão gostosa, mas se vir, é vontade de Deus. Ele permite, ele está no controle de tudo. Nada que acontece se não for permissão dele. Daí Asaf vai falar no final do Salmo que os ímpios, eles estão caminhando para a destruição, que é a ira de Deus. E ele termina o Salmo falando que não há bem maior do que o Senhor. Amém. Então ele escreve o Salmo 73, no começo do Salmo 73, ele está indignado de ver que aquelas pessoas que não servem ao Senhor, elas estão prosperando, elas estão adquirindo seus bens, só que no final ele fala que o bem maior é o Senhor, e isso eles não têm. Em Provérbios, aqui nós vemos o mesmo, que não devemos ter inveja dos homens malignos. Às vezes, eu já conheci
pessoas má de coração, que não pensa duas vezes em fazer o mal para o próximo. E realmente essa pessoa era próspera. Mas como que ela prosperou? E daí você começa a olhar para o ímpio, ele tem uma vida boa, ele tem uma casa boa, um carro bom, ele se gaba de ter a conta do banco com um monte de dinheiro, mas quando nós pegamos intimidade com essas pessoas e conhecemos o íntimo da casa delas, aí nós paramos de invejar, porque nós vemos que elas não têm Deus. E lá no íntimo, a gente vê o desespero delas. Lá no íntimo, a gente vê a falta de paz. Porque paz a gente tem porque Cristo nos reconciliou com o Pai. Se essa pessoa não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é uma pessoa sem paz. Se gabar dos bens materiais é desespero. Se gabar dos bens materiais nessa vida tão transitória e passageira, eu digo que é desespero porque tudo acaba. Como sempre tem alguém que conhece alguém, que conheceu alguém que tinha de tudo. E hoje fala, nossa, fulano perdeu tudo. E daí fulano não conseguiu o baque de perder tudo. Porque a sua esperança, o seu Deus, era o dinheiro no banco, era o carro, eram os bens materiais. Aí em Provérbios está falando disso, que não devemos ter inveja dos malignos e nem mesmo estar com eles, porque somos tentados. Provérbios fala, não temais inveja, não tenhas inveja dos malignos, nem queirás estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Então ele fala aqui que quando a gente está com essas pessoas, vamos sendo contaminados aos poucos. Do jeito que aquelas pessoas pensam, o jeito que aquelas pessoas vivem, a inveja entra no nosso coração e nós vamos querendo ter uma vida igual a dela. E nessa de querer ter uma vida igual a dela, é literalmente igual a dela. De blasfemar contra o Senhor, porque aí entrou a inveja no nosso coração e entrou a ingratidão no nosso coração. Não só termos inveja, como também o desejo de ser visto. O pastor também fala assim, tia Olga, nesse áudio, que às vezes o que nós começamos a conviver com essas pessoas e sabemos da vida que elas levam, mas o nosso ego gosta do status de estar com essas pessoas. De ser pessoas ou de ter algum poder, ou de ter algum que seja benefício financeiro, das pessoas que passam e vê a gente com essa pessoa. Isso para muitas pessoas é um status social. Eu tenho amizade com fulano que é isso e que é aquilo. Ele diz que a razão por não misturarmos ou invejá-los é porque eles maquinam o mal, e o coração é mau, e só falam coisas pervertidas. E essas coisas pervertidas, irmãos, elas começam a minar o nosso coração. E quando nós menos percebemos, nós estamos vivendo igual eles, nós estamos falando igual eles, nós estamos dizendo as mesmas coisas pervertidas igual eles. Aí ele fala aqui que vai minando o nosso coração e o nosso caráter e a nossa satisfação em Deus. É muito sério. É muito sério mesmo. Vai tirando o nosso contentamento em Deus. E nós vamos querer ser igual a eles, ter contentamento nas coisas materiais. E o pastor fala ainda assim que nós devemos andar com pessoas melhores que nós. Pessoas que buscam mais a Deus que nós. Pessoas que são mais firmes na palavra que nós. Pessoas que têm em Cristo a sua plena satisfação, para que isso, convivendo com essas pessoas, nosso caráter vai sendo formado como o caráter de Cristo. Como Paulo diz lá, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo fala para nós imitarmos ele na medida que ele imita Cristo.
Então, quando nós andamos com pessoas que têm compromisso com Deus, que é temente ao Senhor, que a sua satisfação plena está nele, isso também, da mesma maneira como quem anda com o ímpio é contaminado pelas coisas más dos ímpios, nosso coração também vai se enchendo com as coisas boas dessas pessoas. Com tudo que essa pessoa fala, com tudo que essa pessoa faz, nós vamos querer estar mais perto, porque nos faz bem. Porque o que essa pessoa fala vem de Deus, porque essa pessoa vive a palavra de Deus, ela vive o Evangelho, ela vive o que ela prega. E isso vai nos enchendo, e isso vai dando mais vontade em nós de também vivermos a palavra de Deus, de também estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Quando nós não somos muito de oração, que nós temos amizade, convivemos com pessoas de oração, a gente começa a querer orar mais. Isso aconteceu comigo. A gente começa a querer orar mais. E aplicando para o dia de hoje, num dia onde somos imediatistas, num tempo onde queremos tudo para ontem, num tempo de, eu falo até ser intoxicado por redes sociais, a gente começa a desejar aquilo que está tão bonito na rede social. Seja a fotos lindas, maravilhosas de viagens, fotos de bens, e a gente começa a pôr o nosso foco naquilo. Só que ali só está o que a pessoa quer que a gente veja. É só aquilo que ela quer que a gente veja. Por isso que as fotos são lindas, maravilhosas, todas sorridentes. E por trás, quando desliga a selfie, uma imagem que me chocou muito, acho que foi no ano passado. Estava passando uma reportagem, um repórter de rua, assim, na época do carnaval, e a câmera filmou uma moça que ela estava na avenida, acho que já estava no fim do bloco de carnaval, e ela tirando aquelas selfies lindas, sorrindo a qualquer custo, e quando desligou o celular, sentou na calçada, o rosto entristeceu, mas a foto linda foi para o celular, foi para as redes sociais. E hoje nós nos apegamos tanto nisso, nós medimos os outros por isso, e nós queremos ser vistos por isso também. Será que é só isso que a gente tem para mostrar? Será que a nossa contentação tem que estar nisso? A nossa satisfação? Como a tia Olga leu em Filipenses, Paulo diz: alegrai-vos. E quando você começa a ler a carta toda de Filipenses, Paulo fala muito alegrai-vos. E no 4 ele fala que ele aprendeu a ser contente no Senhor. É no Senhor que tem que estar o nosso contentamento. Então que nós possamos colocar diante de Deus, se nós temos um coração invejoso, se o nosso coração está começando a cobiçar. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. A família do vizinho é sempre mais legal que a nossa. Será que é? Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos deu e tudo que Ele não deu, porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que nós faríamos se Ele não tivesse nos alcançado com o Evangelho. Ele sabe bem lá no fundo realmente quem nós somos. Se tem uma pessoa que nós não enganamos, é Deus. A palavra diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe o que nós íamos dizer. Então que nós venhamos a colocar diante de Deus, se nós estamos invejando os perversos, se a ingratidão está entrando no nosso coração, se eu estou invejando a vida do ímpio. Por quê? O que na vida do ímpio está me atraindo tanto? Que nós venhamos colocar diante de Deus, porque Ele pode transformar o nosso coração. E Ele nos ajuda a lutar contra o pecado da inveja. Ele nos ajuda a lutar contra a ingratidão. É só através dEle, por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Amém. Amém.